Bom dia! Eu sou Roberto Silva, professor de teologia há 17 anos e tudo isso tem a ver com a minha trajetória acadêmica, tanto do meu bacharel em teologia ao meu doutorado em ciências da religião, buscando conhecimento e compartilhando conhecimento com os meus queridos alunos, né? Os que desejam saber um pouco mais sobre os cursos que eu ofereço e as mentorias. Meu contato é o 11 9 70 98 42 32. Queridos, eu quero chamar essa reflexão com vocês trabalhando o assunto das novas denominações e de uma nova fase eclesiológica que nós estamos vivendo. Parece que as novas instituições que têm uma forte inclinação ao worship e tantas outras coisas, teologicamente falando, parece que há um menor interesse em trabalhar teologia. Falo isso porque tenho acesso a muitas pessoas de várias denominações contemporâneas, modernas, e um dos requisitos para se tornarem membros é até fazer alguns cursos denominacionais compreendendo a visão da instituição. E eu acho que é muito válido esses cursos, porque é muito importante que uma determinada pessoa que faz parte de uma instituição conheça a história, as diretrizes, o que aquela instituição defende, o seu credo ali de fé, o que propriamente esse grupo entende como verdade. Acho que a grande problemática é quando as doutrinas internas elas substituem a teologia. Porque se as igrejas modernas trabalham a sua visão acima do conhecimento teológico, eles vão cometer os mesmos erros dos antigos. Os mesmos erros dos antigos quando não trabalhavam teologia e trabalhavam usos e costumes como algo de extrema valorização. Os usos e costumes, principalmente no meio pentecostal, ele tinha quase um valor soteriológico, porque as pessoas que não aderiam àquela visão eram tidas como não cristãos e tantas terminologias para tentar classificar essas pessoas. Ou seja, substituir o conhecimento teológico, principalmente para aqueles que serão separados ao episcopado, é um grande erro. É o conhecimento teológico que faz um futuro bispo ou bispa serem centrados e maduros. É o conhecimento teológico que explicará com aprofundamento as doutrinas cristãs. Quem é Cristo? Quem é Deus? Quem é o Espírito Santo? Salvação, linha arminiana, linha calvinista, linha universalista, escatologia. Aquele grupo acredita na vinda de Jesus? Qual é os princípios de interpretação escatológica daquele determinado grupo? Ou seja, queridos, quando uma determinada igreja ela apresenta os seus cursos de iniciação para aquela pessoa que está aderindo àquele grupo, mas que esses cursos eles são a base suficiente e essa pessoa não é incentivada a buscar um aprofundamento teológico a mais, é um problema. Porque essa determinada pessoa fica no conhecimento superficial, institucional, denominacional, que muitas vezes tem uma boa importância para aquele grupo, mas não numa totalidade. Ou seja,
não é uma doutrina bíblica, não faz parte da história do cristianismo, não faz parte da história eclesiológica. Também falando de hermenêutica, algumas igrejas modernas elas estão caindo no erro de fazer as interpretações da Bíblia de forma isolada do contexto. Eu até vejo algumas influenciadoras usando a Bíblia e ali na hora do podcast, uma teve uma sacada de uma revelação ali na hora, e tudo isso é estranho no ponto de vista teológico, porque todas essas sacadas ou interpretações ali na hora não respeitam o contexto. São pessoas desfragmentando o texto bíblico, olhando o versículo isolado e aplicando para o seu cotidiano. Feito de forma devocional, muitas vezes, que a pregação também faz isso, você pega aquele determinado texto e aplica, né? O exemplo de fé, as mãos de Deus para abençoar um determinado grupo, como pode abençoar um grupo na nossa contemporaneidade. A grande questão são as interpretações da Bíblia a partir do contexto atual, não respeitando o contexto histórico, porque nem todo texto que está na Bíblia tem a ver com a nossa vida e nem com a nossa época. Existem muitos textos que eles foram produzidos a partir de um contexto histórico-cultural de uma determinada época. Logo, existem práticas de um determinado povo registradas na Bíblia que não têm a ver com a minha época. Logo, eu não preciso fazer, eu não preciso seguir e nem praticar, porque são coisas adaptadas a uma época e a uma cultura. Então é muito importante ter um conhecimento hermenêutico aprofundado para saber mandamentos e deveres para que possamos cumprir hoje conceitos éticos, sociais e morais que são importantes que possamos observar hoje, desfragmentando de outros contextos históricos do texto bíblico que não tem a ver com a nossa época de hoje. Então tomem cuidado com esses influenciadores que ficam pegando a Bíblia e picotando ela e trazendo interpretações a partir do seu bel prazer. Existe um ditado que diz assim: texto sem contexto gera pretexto para a heresia. A Bíblia ela é interpretada